Salmo 103, do verso 1 até o verso 7. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Quero falar um pouquinho nessa noite sobre gratidão. Então, esse salmo retrata essa gratidão na Bíblia. Agora, existe uma oportunidade para a humanidade diante de Deus ser grata ou não. E quando nós nos remetemos ao passado, ao antigo pacto, desde a queda de Adão, quando o homem cai em transgressão e pecado, e Deus providencia a restauração. O homem não era mais digno, tinha caído em transgressão, tinha se deliberadamente afastado do seu Criador, feito uma escolha, e toda escolha tem uma consequência. Por conta da escolha errada, a consequência do pecado, sobreveio sobre toda a humanidade, e todos pecaram, caíram, destituídos estão da glória de Deus. Mas ainda no Éden, Deus já providenciou o início da restauração. A Bíblia diz que Deus os vestiu com peles. Com toda certeza um animal morreu no Éden, O sangue foi derramado e Deus proveu então ali o início da restauração, para que a comunhão não pudesse ser perdida de todo, mas para que o homem pudesse de alguma maneira ainda buscar a Deus através dos sacrifícios ali de sangue. Eu quero refletir um pouquinho sobre essa questão da gratidão, por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus fez e por aquilo que Deus faz em nossas vidas. Por que nós buscamos ao Senhor? Qual é o motivo de estarmos aqui reunidos diante da palavra de Deus? Qual é o desejo da nossa alma em buscar a presença de Deus? Qual é a nossa expectativa diante da palavra do Senhor? O tempo passou depois da queda de Adão. Deus fez um concerto com Abraão. Depois do dilúvio, passou Noé, veio o dilúvio sobre a terra, e depois lá em Abraão Deus fez um concerto com ele, e Deus começa a restaurar o caminho do homem sobre a terra através de uma geração piedosa. E nós conhecemos toda a trajetória da história de Israel. Passamos pelo período dos juízes, e o último juiz que julgou a nação de Israel foi o juiz Samuel, o profeta Samuel, que foi um homem escolhido por Deus, um homem levantado por Deus. Quando Ana, mulher de Elcana, foi no templo, ainda era o tabernáculo, ela foi orar ao Senhor, e ela era uma mulher atribulada de espírito, porque ela não podia gerar, e ela tinha uma adversária, a outra esposa de Elcana, que era Penina, e essa mulher gerava filhos, provocava Ana. E nas viagens anuais para ir no tabernáculo, ofertar ao Senhor e adorar o Senhor, Ana foi com Elcana, o seu marido. Naquela oportunidade ela estava orando a Deus, estava com a boca no pó ali, buscando a Deus, murmurando palavras de oração ao Senhor. E o sumo sacerdote, ele viu, contemplou Ana ali no chão, rendida, achando que ela estava no vinho, que ela estava bêbada. E ele a repreende naquele momento. Mas ela se levanta e fala: Senhor, a tua serva não está no vinho, não estou bêbada essa hora do dia. Meu coração, a minha alma é uma alma aflita do lado, eu estou buscando ao Senhor. Então o sacerdote entende que ela estava buscando e orando a Deus, e ele diz: assim seja feito conforme a tua oração, conforme a tua petição. E ali Deus selou aquela palavra, aquela oração de Ana. Ela recebeu a bênção de Deus, e a sua madre foi aberta. E quando ela esteve com seu marido, então ela gerou, ela fecundou, ela teve um filho. E ela deu esse filho ao Senhor, ela prometeu esse filho a Deus, porque na sua oração ela fez um pacto com Deus. Ela fez ali um voto com o Senhor, para que ele pudesse servir ao Senhor no templo. Então Ana tem um filho. O tempo passa e ela vai adorar o Senhor. E Samuel já está crescendo. Ela leva Samuel e entrega no templo para o sumo sacerdote Eli. A partir dali, Samuel ficaria no templo, cuidaria das coisas do Senhor e cresceria como um homem de Deus na presença do Senhor. Nós conhecemos a história que o sumo sacerdote ali com os seus filhos já não estavam tão espiritual. A decadência veio sobre Israel, e Deus levanta esse jovem, o jovem Samuel, que estava no templo, que ainda não conhecia o Senhor, e ele ouve a voz de Deus chamá-lo dentro do tabernáculo. Então Samuel fala com Deus,
E Deus revela o que vai acontecer em Israel. Não vai acontecer coisa boa, irmão. Israel sofre ali uma guerra, e nessa guerra a arca de Deus é levada pelos filisteus, e toda uma ruína vem sobre Israel. E a partir dali Deus levanta Samuel para julgar o povo. Ele cresce na nação de Israel e ele vai ser um homem de Deus que vai conduzir o povo ao propósito do Senhor. Mas o tempo passa, irmão. Samuel fica velho. Tanto ensinamento, tanto conhecimento, tanta direção de Deus, como um profeta iluminado pelo Espírito Santo, recebe tantas direções. Ele julga o povo, ele direciona o povo, mas ele fica velho. E quando a velhice chega, o povo de Israel, eu quero ler o texto que está em 1 Samuel, gostaria que você abrisse lá, 1 Samuel capítulo 8, quando Samuel chega em uma certa idade, toda a congregação de Israel rejeita ali a sua direção, o seu conselho, e aqui vai acontecer algo muito ruim para o povo de Deus, por conta da escolha que está sendo feita mais uma vez diante do próprio Deus de Israel. 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 em diante. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Irmão, como no Éden, numa escolha feita em ouvir a voz do inimigo e comer uma fruta que mudara a história da humanidade, nesse dia, sendo conduzido por Deus como rei, sendo conduzido por Deus como pai, como Senhor, a nação de Israel, olhando para Samuel, vendo Samuel já avançado em dias, porém sendo usado poderosamente na mão de Deus, o povo olha para outras nações, olha para os outros povos e desejam ter um rei, como os outros povos tinham um rei. Eles deixaram o governo de Deus, deixaram a voz de Deus, a direção de Deus, para assumir um reinado humano, como eles viram nas nações vizinhas. Esse era o desejo deles, ter um homem reinando sobre as suas vidas. Não ter Deus reinando sobre as suas vidas, mas ter um mortal reinando sobre as suas vidas. Neste momento, a nação de Israel era teocrática, era o governo divino, era Deus reinando sobre o povo. Era Deus através do profeta conduzindo a nação. Eles olharam, admiraram e desejaram. E aí Samuel, como um homem de Deus, ouvindo a voz de Deus e reportando ao povo, fica indignado com aquilo. Ele vai orar ao Senhor. Ele diz: Senhor, eles estão rejeitando, eles não estão me aceitando. E Deus disse para ele bem claro: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Eles estão me rejeitando como Deus, como Senhor. Porque desde as obras que eu fiz a eles no Egito, os tirando, os libertando do Egito, eles preferiram ouvir e seguir a outros deuses. E aqui a rejeição, querido, a rejeição não é contra Samuel apenas. A rejeição é contra o próprio Senhor aqui, é contra o próprio Deus. E esse momento marca a história de Israel, marca a história do povo de Deus, por conta da escolha que é feita. Deixaram de seguir a voz de Deus, deixaram de seguir o conselho de Deus, do Senhor, e preferiram seguir um mortal, um rei. E por que eu estou falando de gratidão nessa noite? Porque eles manifestaram a ingratidão. Irmão, você não vai encontrar lá nos 10 mandamentos o pecado da ingratidão, não existe. Mas é um dos maiores pecados descritos na Bíblia. Desde o início, desde o Éden até a cruz, é um dos maiores pecados descritos na Bíblia, da ação do homem deliberada diante da presença de Deus. Eles rejeitaram a direção de Deus, a sua ingratidão os afastou da presença de Deus. Esse é um dos maiores pecados, quando nós rejeitamos a direção do Senhor e queremos ser guiados pelos homens. E assim Israel fez naquele dia, mesmo depois de tudo que Deus tinha feito.
Mesmo depois de 430 anos escravos no Egito, presos ali pelos egípcios, sofrendo, sendo libertos pela mão poderosa de Deus, agora estão escolhendo servir ao homem, seguir ao homem, se colocar debaixo do jugo do homem, de um rei humano, que vai ali de toda maneira sufocá-los. Eles não queriam o reinado de Deus. E aqui a ingratidão reina no coração do povo de Israel, porque eles preferiram um homem, um rei, um governo humano, mesmo depois de tudo o que o Senhor fez. E quando nós trazemos isso hoje para o Novo Testamento, para o momento que nós estamos vivendo, momento de graça, momento de fé, momento de lei do Espírito, onde o Espírito Santo governa as nossas vidas, sabemos que temos um Senhor sobre as nossas vidas, apenas um Salvador e um Senhor que rege a nossa alma, o nosso coração. Assim como Israel tinha no passado o Deus Todo-Poderoso, e dele abriu mão para seguir um homem, para escolher um homem para reinar sobre eles. Assim nós temos Cristo reinando sobre as nossas vidas, e com o coração grato, rendido, nós o servimos. Bom, é fato que muitos têm rejeitado o Senhor. É fato que muitos têm sido ingratos diante da graça, ingratos diante da cruz, do sangue derramado, do perdão, da bênção de Deus. Assim como foi no passado, rejeitaram o Senhor, rejeitaram a direção de Deus, fizeram escolhas do seu coração, escolhas da sua alma, que trouxeram ruínas, perdição para as suas vidas. Assim hoje, num tempo de graça, um tempo de tão grande salvação e oportunidade, muitos rejeitam o Senhor. Muitos continuam rejeitando a direção de Deus. Muitos continuam escolhendo a si mesmo, não escolhendo homens, mas escolhendo a sua própria direção, o seu próprio coração, fazendo as suas próprias escolhas e tendo as suas próprias decisões, perdendo a direção do Senhor. O próprio Deus disse para Samuel: eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles, para que eu não possa regê-los, guiá-los da melhor maneira, segundo o meu propósito, a minha vontade. Mas eles querem alguém conforme a sua estatura, a sua direção, talvez que faça aquilo que os agrade. E o pior, irmão, veio sobre Israel, porque os reis que passaram sobre Israel, salvo alguns reis que foram reis amados como Davi, os reis que passaram sobre Israel, deles eram reis ímpios, que fustigaram a nação, que foram contra Deus, que serviram a deuses, e todo o povo sofreu. Cativeiros que se deram em Israel se deram por causa da desobediência. Os cativeiros que eles sofreram dos povos que estavam ao redor foi por causa da ingratidão, por causa da desobediência, porque eles rejeitaram o conselho do Senhor, a vontade do Senhor, e escolheram a direção humana, a direção do homem. E eu quero refletir nessa noite sobre isso, sobre essa ingratidão e ao mesmo tempo sobre essa gratidão que nós devemos ter. Por isso que eu li o Salmo 103, porque esse Salmo de Davi, ele fala dessa gratidão tão poderosa e desse benefício de sermos gratos a Deus e refletir sobre a nossa própria vida de gratidão ao Senhor, por todos os benefícios que Deus nos tem feito ao longo da nossa vida, por todos os benefícios que nós recebemos desde o dia que nós fomos à cruz e estamos seguindo Jesus rumo à eternidade. E quando nós olhamos para aqueles que se afastaram, ou para aqueles que estão perdidos longe desse benefício, que é gratuitamente oferecido pelo Senhor, ali com seus braços abertos naquela cruz no Calvário, o salmista disse assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O benefício poderoso do perdão, da salvação, da cura, do resgate, da nova vida estão descritos aqui. Quando ele diz assim: bendiz, ó minha alma, o verso 1, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, ele diz: bendiz, ó minha alma. Ou seja, a minha parte imaterial, o meu ser imaterial, espiritual, precisa bendizer a Deus, precisa adorar a Deus, reconhecer o Senhor. Depois ele diz: e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Que a minha parte material, o meu corpo, as minhas coisas, a minha vida, as minhas atitudes, as minhas ações bendigam ao Senhor, sejam para louvor da glória de Deus,
Que a minha alma possa bendizer ao Senhor continuamente, como gratidão, e que a minha vida material, a minha existência natural, também possa glorificar e bendizer o nome do Senhor. Ele vai além no verso 2, ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Bendiz a minha alma ao Senhor, mais uma afirmação categórica. E não se esqueças de nenhum de seus benefícios. Irmãos, por que o salmista disse isso? Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Porque nós temos a facilidade de esquecer os benefícios. Temos a facilidade de esquecer do bem que nos fazem. E às vezes do bem que Deus nos faz, dos livramentos, das bênçãos que Ele nos derramou, daquilo de bom que Deus fez em nossas vidas, da porta que Ele abriu, do milagre que Ele operou, das bênçãos que Ele derramou. Irmão, quantos receberam as bênçãos e vitórias, irmãos, e esqueceram-se dos seus benefícios? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Muitos se esqueceram, voltaram, estão de novo comendo vômito, como Jesus disse, como o cão que está comendo vômito, que vomitou, como a porca que voltou a se lamear novamente na lama, no chiqueiro. Essa figura é forte, mas foi o próprio Jesus que nos disse isso. Como o filho que saiu da casa e foi embora longe do pai para gastar tudo que tinha. Bendiz a minha alma e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, de nenhum dos seus benefícios, de tudo aquilo que Ele tem feito. Irmão, o povo estava escravo no Egito, tantos benefícios. O milagre, a libertação, a cura, a restauração e uma terra prometida. Uma terra de promessa que mana leite e mel. Uma faixinha de terra tão pequena, mas tão abundante e tão poderosa. Uma terra onde a uva era do tamanho de uma laranja, irmão. Uma terra preciosa, abençoada por Deus. Um lugar de paz e de descanso, onde Deus seria o regente, onde Deus seria o rei, aquele que guiaria, que abençoaria e que guardaria. Mas eles se esqueceram dos seus benefícios, se esqueceram daquilo que eles receberam de Deus, manifestaram uma ingratidão muito grande diante do Senhor. E Davi está dizendo isso: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. E aqui começa o verso 3: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, os nossos pecados, e que sara todas as nossas enfermidades. E está sobre a regência dEle, sobre o senhorio dEle, o poder dEle, o nosso perdão. Está sobre Ele, a grandeza dEle, a cura que nós precisamos, seja a cura na alma, seja a cura no corpo. Está sobre o poder e a grandeza do Rei, daquele que nós servimos. E o salmista faz questão de dizer isso: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Quando estávamos lá manietados no pecado, escravos do pecado, e fomos lavados, purificados, santificados, trazidos de volta para o seio do seu amor. Foi Ele que curou as nossas enfermidades emocionais, espirituais, físicas, que nos toca e que nos liberta. O povo por muitas vezes no deserto, indo para a terra prometida, irmão, murmurando contra Deus, escarnecendo do Senhor, e Deus permitindo provas e situações para que o caráter fosse forjado, fosse moldado. E muitas vezes eles agindo como iníquos, com iniquidade, como rebeldes diante da presença de Deus, e Deus permitindo enfermidades, mas também providenciando a cura em um certo momento, tocando nas águas que eram amargas e trazendo saúde. Quando eram acometidos de enfermidade, Deus os curava, mostrando o seu amor e o seu cuidado para com o seu povo. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, ou todas as tuas iniquidades, e que sara todas as tuas enfermidades. A Bíblia diz que Ele sara todas as enfermidades. Ele perdoa todas as iniquidades, todos os pecados. A Bíblia diz que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e deles não se lembra. E é assim que Deus faz comigo e contigo. Nós olhamos na vida de Paulo, perseguidor da igreja. Quantas vezes Paulo perseguiu os irmãos?
Quantas vezes Paulo trouxe impedimento na vida de muitos crentes até se converter ao Senhor? Quantas vezes foi oposição ao povo de Deus até ter um encontro com Jesus e ser perdoado por Ele? Vemos Abraão, Isaac, Jacó tendo encontro com Deus, recebendo perdão e sendo direção para o povo. Vemos Jesus curando o cego, vemos Jesus curando o paralítico, libertando aqueles que estavam endemoniados, trazendo restauração, perdão, cura, projetando milagres sobre as almas, curando todas as enfermidades do corpo, da alma e do espírito, mudando consciências, corações, como Zaqueu, por exemplo, que era um desviado da casa de Israel, se associara com os romanos para cobrar imposto do seu próprio povo, tido como um rebelde para a casa de Israel. Jesus entra na casa de Zaqueu e muda a sua história, o perdoando, o lavando, o purificando, colocando de volta no seio do seu amor. Vemos Nicodemos, um religioso, irmão, João capítulo 3, um homem religioso, que era temente a Deus e conhecia a lei de Deus, mas espiritualmente ele estava longe do propósito. Jesus realinhando a vida de Nicodemos, mostrando para ele o que era a salvação, o que ele precisava fazer para que ele pudesse entrar no propósito de Deus. Nicodemos não entendia as coisas espirituais, mas Jesus alinha a vida de Nicodemos no propósito de Deus. Vemos Jesus falando com uma samaritana num poço de Jacó, aquela mulher perdida, desorientada na sua vida, mas alcançada por Jesus, amada por Jesus e perdoada, e a sua vida emocional, espiritual, sendo realinhada no propósito de Deus. Louvado seja Deus. O Senhor é que perdoa nessa noite os nossos pecados, purifica a nossa alma. A nossa gratidão, como o Davi, querido, deve ser diária com o Senhor, porque quando nós manifestamos ingratidão, nós corremos um risco muito grande de perder a direção de Deus. Porque todos aqueles que manifestaram ingratidão com Deus, eles perderam a direção de Deus. E Davi continua dizendo no verso seguinte: que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. O redimir é livrar, é libertar. É aquele que nos liberta, aquele que nos redime da perdição eterna, do pecado, do inferno. É aquele que nos liberta de não participarmos ou irmos para esse lugar de tormento, de perdição. É Ele que nos livra, que nos liberta, que nos redime e nos coroa de benignidade. E nos coroa, aí nós lembramos da coroa da vida. Mas é o Senhor que nos resgata, é o Senhor que nos redime. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego um dia estiveram diante da fornalha ardente, diante de uma prova, a perder a sua própria vida, mas não negando o Senhor. Deus os livrou, os redimiu daquele fogo. O próprio Deus se apresentou no meio deles, os dando livramento. Os redimiu naquele momento, porque eles não foram ingratos com o Senhor, porque eles não viraram as costas para Deus. No momento da sua crise, da sua aflição, no momento que eles foram colocados na parede em tomar decisões de deixar o Senhor e escolher por deuses, eles ficaram firmes com Deus, mas foram lançados na fornalha. O Deus vivo, no qual eles se renderam, se colocou no fogo com eles, os guardando e os livrando daquela fornalha. No mesmo contexto, no mesmo cenário, Daniel, também servindo a Deus, é lançado de uma cova por causa de uma calúnia, é lançado diante de leões famintos, mas ele não é comido pelos leões, porque a sua vida está na presença do Senhor. E Daniel age com gratidão ao Deus que ele serve. Daniel foi levado para a Babilônia com seus amigos ainda como adolescente. Ele passa toda a sua vida no cativeiro babilônico, mas em nenhum momento ele se afasta da presença de Deus. Em nenhum momento ele se rende aos caprichos daquela nação. Em nenhum momento ele se rende aos caprichos e aos costumes daquele povo pagão. Ele continua servindo a Deus com gratidão naquele lugar. E mesmo em um dia, quando armam comprou contra Daniel e o pegam e o lançam na cova dos leões, mas os leões não têm poder contra Daniel, porque a sua fidelidade é contínua diante de Deus. Isso fala de uma gratidão, querido. Quem tem gratidão com o Senhor é livre, é guardado.
pelas mãos poderosas do Senhor. Também fala de uma coroa de benignidade e de salvação. A Bíblia fala da coroa da vida, mas nesse sentido aqui, essa coroa fala de uma proteção, de uma salvação que veio sobre as nossas vidas. É Ele que te coroa de benignidade e de misericórdia. Essa coroa que retrata a nossa vida eterna, essa salvação eterna que está sobre as nossas vidas. É o Senhor que coloca a coroa sobre as nossas cabeças, nos guardando, nos definindo como filhos de Deus sobre a terra. O verso seguinte diz que Ele farta a nossa boca de bens, de sorte que a nossa mocidade, ou a tua mocidade, se renova como a da águia. Sacia a nossa boca de bens, como em João capítulo 6. Jesus está alimentando uma multidão, uma grande multidão, com poucos peixes e poucos pães. Todos se alimentam, e Jesus, após alimentar a multidão, revela o seu caráter diante deles. Quem de fato Ele era: o pão da vida, aquele que sacia a fome da alma e a fome do corpo. Por isso Ele diz aqui: aquele que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Nós sabemos do renovo da águia. A águia tem a sua vida renovada após alguns anos, perde as suas penas, troca as suas unhas. E essa analogia da águia com os filhos de Deus, que está nas alturas, ela vive nas alturas, mais excelentes alturas, nos picos dos montes, e contemplam a grandeza da criação de Deus. Deus nos coloca nesse lugar e fala desse renovo para as nossas vidas, diante da sua presença e da sua comunhão. E o verso seguinte diz assim: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez o seu caminho, seus caminhos conhecidos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Os seus feitos notórios aos filhos de Israel, mas os seus caminhos visíveis, claros a Moisés. Que Moisés tinha a visão e a compreensão do propósito de Deus, mas o Israel só via os feitos. E aqui existe duas visões: alguém que tem gratidão e alguém que age com ingratidão. Aquele que está em gratidão com Deus, ele compreende os caminhos de Deus, ele compreende o propósito de Deus. Mas o que vive em ingratidão, o que vive em rebeldia, ele só vê os feitos. E assim era Israel. O próprio texto está dizendo: Israel via os feitos do Senhor, mas Moisés conhecia os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus eram notórios, o propósito de Deus era claro para Moisés, ao passo que o povo só sabia e só via aquilo que acontecia após o sinal ser derramado sobre a terra. E que eu e você, querido, que nós possamos, como filhos de Deus, entender esse processo de gratidão diante do Senhor. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm oportunidade de se voltar a Deus, se render mais do que nunca a Deus. Estamos vivendo um tempo de aflição, irmão, e é justamente no tempo de aflição que os corações se quebrantam. Mas eu não sei o que está acontecendo com muitos corações. Parece que mesmo diante das aflições da vida, ao invés de o coração se quebrantar, se amolecer, parece que fica mais empedernido ainda. E quanto mais ingratidão, mais pecado, mais penúria. Quanto mais ingratidão, mais dificuldade para se abrir a Deus. Mas que nós que estamos ouvindo a palavra de Deus possamos agir dessa maneira e não escolher deuses para a nossa vida, não escolher homens para seguir, não escolher o nosso próprio coração para seguir, não fazer como esse povo fez no passado, aborrecendo o Senhor e se desviando do caminho de Deus, mas sabermos que nós temos um Senhor que está sobre as nossas vidas, que chama Jesus, Cristo de Nazaré. Que nós possamos seguir a voz do Espírito Santo a cada dia, com gratidão no nosso coração. Por fim, eu quero ler um texto, quero que você abra comigo, Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse-lhe:
Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Jesus está indo de Jerusalém, ele passa por Samaria. 10 leprosos ficam sabendo, e ao longe, porque o leproso não podia entrar na cidade, não podia chegar perto, ele tinha que ficar longe, fora da cidade. Eles veem Jesus e eles gritam de onde estão, pedem pela misericórdia do Senhor. O Senhor, irmão, jamais rejeitou alguém, jamais, independente de qual fosse o seu estado, a sua situação e quem quer que seja. Jesus então diz a eles: vão e se mostrem ao sacerdote, porque o sacerdote na época também era uma espécie de médico e eles cuidavam dos leprosos. Havia um leprosário também, um lugar que eles ficavam, e ali os sacerdotes também tinham um cuidado com eles num processo medicinal, para que houvesse também uma cura. E Jesus manda eles se mostrarem ao sacerdote, e nessa que eles vão para se mostrar ao sacerdote, eles são curados. Jesus não ora por eles, Jesus não diz sejam curados, Jesus manda eles cumprir aquilo que está na regra, na lei. E eles vão, irmão, e nesse momento todos são curados, todos são limpos. Um deles se dá por conta que ele está curado, e ele volta para Jesus, ele vem de encontro a Jesus, agora ele está limpo. E ele chega diante de Jesus, o texto diz que ele caiu aos seus pés, ele se prostrou em terra dando graças. E Jesus, e o texto faz questão de dizer, Lucas faz questão de afirmar que este era samaritano. Possivelmente os outros 9 eram israelitas, não posso dizer, não está na Bíblia, mas por que ele faz questão de dizer que este era samaritano? O samaritano que não se dava com o judeu que não se dava com o samaritano, mas foi o samaritano que deu glória, foi o samaritano que reconheceu, foi o samaritano que agradeceu, que foi grato, porque ele foi tocado por Deus. Agora olha que interessante, respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Irmão, essa pergunta não é por acaso, Jesus não está perguntando por acaso, ele quer saber da gratidão, porque a pergunta dele corresponde a uma gratidão. Peraí, não foram 10 curados? Só um voltou para agradecer, e esse ainda é estrangeiro? Esse não faz parte do povo de Deus? Do povo de Deus, vamos dizer assim, até então, porque Israel era o povo de Deus. O estrangeiro, o samaritano, não. Era como um gentio, um povo estranho, não era povo de Deus, escolhido. Mas foi esse que voltou para agradecer, foi esse que teve gesto de gratidão. A pergunta de Jesus é enfática: não foram os 10 limpos? Não houve quem voltasse para ser grato a Deus, senão esse estrangeiro? Aí Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, o homem estava prostrado aos pés de Jesus, agradecendo. Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Continue nesse propósito, continue caminhando nesta gratidão, continue caminhando reconhecendo quem é Deus, continue vivendo agora debaixo da gratidão de quem te abençoou, de quem te guardou, de quem te livrou, de quem te purificou. Irmão, em um tempo da nossa vida nós éramos todos leprosos, sabia disso? Leprosos espiritualmente dizendo, porque o pecado também é considerado uma lepra na Bíblia, uma lepra mortal, uma chaga mortal. Mas Jesus um dia nos tocou e nós somos também purificados, também limpos. Por isso manifestamos gratidão. Não só manifestamos gratidão naquele dia que fomos tocados por Ele, que nós nos prostramos lá aos pés do Senhor e agradecemos, mas continuamos caminhando no propósito da gratidão a cada dia, sabendo que só estamos limpos e de pé porque Ele nos tocou. Irmão, se for para falar de benefício, a gente vai falar muita coisa, mas benefício mesmo excelente, nós podemos lembrar da salvação, do perdão dos pecados, da proteção, dos livramentos, do Espírito Santo habitando em nós, nos conduzindo cada dia, da multiplicação em nossa vida, da bênção de Deus que está sobre a nossa casa. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite. Traga à memória os benefícios do Senhor e manifeste a sua gratidão a Ele nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, neste momento,
por este culto, ó Pai, de reflexão em nossa alma, onde o Espírito Santo vem em nós, ó Pai, e nos faz a cada dia compreender e discernir o Teu propósito em nossas vidas. E nós queremos Te louvar, ó Pai. Queremos, ó Deus, manifestar essa gratidão por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, pela grande salvação, pela cruz, ó Pai, que foi tão horrenda para Jesus, mas que nos trouxe perdão dos pecados, que nos lavaste, que nos levantaste, que nos purificaste, escreveste o nosso nome no livro da vida, nos dando vida eterna, Senhor. Nós Te exaltamos nessa noite pelo perdão dos pecados, pela tão grande salvação e oportunidade, ó Pai, de estar na Tua presença. O nosso coração, Pai, seja alinhado a cada dia ao propósito do Senhor, que a voz do Senhor, ó Pai, como o único Rei soberano, o único Deus, aquele que rege as nossas vidas, pois não queremos outro Rei, não queremos outro Senhor e Salvador, queremos ao Senhor Jesus, que o Senhor domine, ó Pai, sobre os nossos passos, as nossas decisões, Senhor, as nossas atitudes. Espírito Santo possa nos guiar em toda a verdade a cada dia, nos ensinando, nos capacitando e nos movendo para o centro da Tua vontade. Nós Te adoramos, ó Pai. Pai, que a vontade do Senhor permaneça e prevaleça sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, sobre cada um dos nossos corações. Abençoa, ó Pai, os Teus filhos, as famílias, ó Pai, o povo de Deus sobre a terra, que haja discernimento, entendimento, fé abundante em nós, Pai, e que nós possamos caminhar debaixo desta luz poderosa, desta luz da Tua palavra e do discernimento do Espírito, ó Pai, segundo a Tua vontade.